A nona razão pela qual todo cristão precisa falar no Espírito, falar em línguas, orar no Espírito Santo, é que quem ora no Espírito edifica a sua fé. Sim, vou repetir. Quem ora no Espírito edifica a sua fé. No livro de Judas, no verso 20, o apóstolo Judas nos diz o seguinte: edificando-vos, porém, amados, na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Ora, nós já sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é uma medida de Deus dentro de nós para que possamos acreditar em sua palavra, sermos salvos e agradar a Deus. Essa fé aumenta conforme nós ouvimos a palavra de Deus, conforme nós escutamos a palavra. Mas agora Judas está dizendo que nós devemos orar no Espírito para edificar a nossa fé. Olha só, vou repetir. Edificando-vos, porém, amados, na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Ou seja, orar no Espírito edifica a minha fé. Nós já sabemos que a palavra edificar significa levantar, construir e reformar. Isso quer dizer que quando nós oramos no Espírito, nós vamos passar, sem sombra de dúvidas, pelo fruto da fé, pela certeza e convicção de Deus dentro de nós. Ora, nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6. E agora nós temos um caminho para edificar a nossa fé, para construir a nossa fé, para reformar a nossa fé, para levantar a nossa fé, para carregar a nossa fé. É orar no Espírito, é falar no Espírito as coisas ocultas de Deus. Quando nós estamos, portanto, falando em línguas, a nossa fé está sendo edificada, a nossa fé está crescendo. É isso mesmo, a nossa fé cresce quando nós oramos no Espírito, quando nós estamos falando nesse linguajar sobrenatural de Deus. Porém, eu quero que você atente para o versículo 3 de Judas. Ele diz: amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que vos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas está dizendo que começou a carta pensando em falar da salvação que nos é comum, da salvação em Cristo, qual nós recebemos quando aceitamos Jesus e nascemos de novo. Mas o apóstolo diz que sentiu a necessidade de escrever, trazendo uma exortação para que batalhemos pela fé, essa fé que foi entregue aos santos. Ora, ele está dizendo que nós precisamos batalhar pela fé, nós precisamos ter uma batalha, uma luta pela fé. Ora, ao dizer isto, seria insensato ele não explicar como batalhar pela fé. Por isso, no versículo 20, ele nos explica como batalhar pela fé, orando no Espírito. Porque quando nós estamos orando no Espírito, nós estamos fazendo a batalha da fé. A nossa fé está se desenvolvendo, a nossa fé está crescendo, sem que percebamos, para batalharmos pela fé, para batalharmos por tudo aquilo que Cristo disse que é nosso, por tudo aquilo que Cristo conquistou por nós lá na cruz. Esta é a batalha da fé, é viver aquilo que nos foi provido na graça de Deus. Não que nós vamos prover alguma coisa por meio de nosso esforço. A batalha da fé não é para conquistarmos alguma coisa, mas é para nos manter na conquista com a qual Cristo conquistou por nós. Nos manter mais do que vencedores, não criar um caminho de vitória, porque Jesus já trilhou esse caminho, já abriu o véu para nós, o caminho está aberto, a vitória já foi dada. Mas agora há uma batalha dentro de nós, uma batalha no mundo espiritual, para que possamos viver essa realidade do reino.
a realidade de todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo Jesus, a realidade da nova criação em Cristo, a realidade das boas obras que Deus preparou para nós. Há uma batalha para travarmos, para conquistarmos o reino, para conquistarmos as obras do reino, para executarmos, fazermos as obras de Jesus e fazermos maiores ainda. Há uma batalha a ser travada. E Judas está nos dizendo que nós vamos travar essa batalha quando nós oramos no Espírito, porque então nós edificamos a nossa fé. E uma fé edificada é uma fé que vai batalhar para se manter aonde Cristo nos colocou, nas regiões celestiais, acima de principados e potestades e poderes e domínios e forças e nomes. Nós estamos assentados ali. E essa batalha é para entendermos que nós estamos assentados com Cristo, Efésios 2,6, e viver a realidade dessa posição de autoridade, dessa posição de domínio que Cristo já nos colocou lá. Não que nós vamos orar para estarmos nas regiões celestiais. Não, nós já estamos. Nós já fomos ressuscitados juntamente com Ele e nós estamos assentados juntamente com Ele nas regiões celestiais. Então, quando o Espírito Santo, Ele dentro de nós, coloca as orações do nosso espírito, para o nosso espírito falar a nossa boca e a nossa boca externa essas palavras, nós estamos consequentemente edificando a nossa fé, construindo, fortalecendo, reformando a nossa fé. Muitas vezes nós passamos por momentos difíceis em que a nossa fé, ela sente o efeito das lutas, das circunstâncias. Parece que nós não temos fé suficiente para encarar os gigantes que estão nos afrontando. E então nós precisamos edificar a nossa fé. Nós precisamos fazer com que a nossa fé cresça para além dos gigantes. E como? Judas está dizendo que essa batalha é a batalha da fé, e ela é feita quando nós oramos no Espírito, porque quando nós oramos no Espírito, a nossa fé santíssima é edificada. Nós somos edificados nessa fé santíssima. A partir desse entendimento, nós precisamos avançar para compreender mais algumas coisas. Quando nós ouvimos a palavra, a fé é produzida em nós. A fé vem pelo ouvir, diz Romanos 10:17. Porém, muitas vezes nós estamos cheios de palavras que possuem pouca fé. O que nós ouvimos muitas vezes não produz a fé necessária para vivermos a realidade do reino de Deus. É por isso que nós precisamos orar no Espírito, para que a nossa fé receba fortalecimento, para que a nossa fé cresça. A nossa fé, ela é formada de palavras que ouvimos, a certeza e a convicção em palavras que saem da Bíblia, que saem do Espírito para nós. Essas palavras vêm como conhecimento à nossa mente, e esse conhecimento é um conhecimento que vai gerar fé em nós. Quando nós oramos no Espírito, esse conhecimento, ele recebe um poder, ele recebe uma graça, para que esse conhecimento de letras, de frases, de palavras que saíram das Escrituras possa ter vida e dominar a nossa vida, ter sentido, mas não o sentido da nossa mente, mas o sentido do Espírito, o sentido da palavra revelada. Muitas vezes nós estamos cheios de palavras na nossa cabeça, no nosso entendimento. Ou seja, nós conhecemos muitos versículos, nós conhecemos muitos capítulos, nós sabemos interpretar a Bíblia, nós já ouvimos muito, nós já lemos muito, nós sabemos muito na nossa cabeça. É um conhecimento que está na nossa mente, guardado em nossas faculdades mentais. Porém, esse conhecimento muitas vezes não produz a fé necessária para vivermos à altura daquilo que conhecemos. E quando vêm as doenças, ainda que nós saibamos que Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades, nós não conseguimos alcançar a realidade da cura, e nós buscamos todos os meios possíveis para sermos curados, porque ainda que nós conhecemos os versículos de cura, nós não conseguimos alcançar a graça da cura. E assim também na vida financeira, nós sabemos os princípios da vida financeira, nós sabemos das promessas financeiras de Deus para nós, nós temos o conhecimento,
No entanto, nós não conseguimos viver à altura daquilo. E nós buscamos apenas os recursos naturais para vivermos aqui essa terra. Ora, o que é isso? Isso é um conhecimento comum das Escrituras. Agora, quando eu oro no Espírito, a minha fé, que é o que está ali dentro desse conhecimento, ela é edificada. A fé está dentro do conhecimento. E a fé é o conhecimento. Portanto, quando eu oro no Espírito, começa a haver um movimento dentro de mim, começa a haver uma capacitação dentro de mim, para que aquilo que é só conhecimento tome vida e tome a vida verdadeira das Escrituras. Ou seja, aquele conhecimento que são letras, frases e palavras, passa a ter espírito, passa a ter vida. Foi isso que Jesus disse em João 6,63, que as palavras que ele dizia tinham espírito, tinha vida. Não era apenas letras e frases bem estruturadas, mas aquelas frases estruturadas possuíam em si mesmo um corpo de vida, um espírito. Assim sendo, quando nós falamos no Espírito, nós estamos edificando a nossa fé, e esse conhecimento natural das Escrituras recebe um poder de sabedoria e revelação de Deus. Paulo, ao orar aos Efésios, ao orar pela igreja de Éfeso, ele explica isso. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 17, Paulo diz assim: pelo que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Veja que Paulo está orando para que Deus dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento daqueles irmãos. Quer dizer que Paulo estava pedindo para que o espírito de sabedoria e de revelação entrasse dentro daquilo que eles conheciam das Escrituras e aquilo pudesse ser vivo. Ou seja, aquele conhecimento apenas mental recebia sabedoria e revelação. É isso que acontece quando nós oramos no Espírito. O nosso conhecimento recebe sabedoria. Nós não só conhecemos, mas nós sabemos daquilo. É como você pisca, você não se esforça para piscar, porque é natural seu. Você não se esforça para crer, você não se esforça para ter fé, é a sabedoria. Começa com conhecimento, você decorando, você entendendo as coisas da Bíblia, mas é preciso passar por sabedoria. Você passa a saber aquilo dentro de você. Você passa a ter a sabedoria daquilo. E saber é um poder interior que aquilo que você conhecia passa a fazer parte do seu ser. É isso que acontece quando nós oramos no Espírito. O nosso conhecimento começa a receber sabedoria. Aquela fé que está escondida naquele conhecimento, aquela certeza, aquela convicção que está oculta naquele conhecimento, começa a tomar forma de sabedoria. Começa a tomar forma, um poder gigantesco dentro de você. E você passa a ter sabedoria. E você passa a ter revelação. E aquilo que você só conhecia com a cabeça, aquilo que você entendia com a cabeça, com a sabedoria e com a revelação, você passa a saber com o teu coração. Você passa a saber com o teu homem interior. Você passa a saber com o teu espírito. E nós sabemos que a palavra funciona no nosso espírito. É que a palavra logos, a palavra escrita, ela é revelada. E essa palavra revelada é uma palavra rema, uma descoberta daquilo que você conhece. O fato de você conhecer não quer dizer que você descobriu. O descobrir é uma revelação, é uma sabedoria que vem do Espírito de sabedoria e de revelação. E Paulo está pedindo para que Deus dê sabedoria e revelação no nível de conhecimento de cada irmão da igreja de Éfeso. Isso quer dizer que quando nós oramos no Espírito, meu irmão, aquilo que nós conhecemos com a mente é revelado ao nosso coração. E quando é revelado ao nosso coração, nós passamos a viver aquilo sem dificuldades. Porque aquilo que é revelado ao nosso coração, ao nosso espírito, passa a fazer parte de nós. Passa a fazer parte do nosso ser. Então aquele versículo de cura que você tem na sua cabeça, com a sabedoria e com a revelação,
ao você orar no Espírito por horas e horas, aquele conhecimento agora passou a ser uma revelação de Deus. E você pode, e você consegue alcançar a cura, você consegue alcançar a libertação. Aqueles versículos da vida espiritual, do crescimento espiritual, você recebe a revelação daquilo. Aquilo passa a fazer parte de você. E agora não é mais um conhecimento só da sua cabeça, não é um consentimento mental. Você não está consentindo com a sua cabeça, com as verdades das Escrituras, mas agora você tem a sabedoria, foi descoberto dentro de você, foi revelado ao teu homem interior a verdade daqueles trechos, a verdade daquelas Escrituras. Então, quando você começa a falar em línguas, textos antigos que estão dentro de você, o Espírito Santo faz você lembrar desses textos, porque essa é a função, uma das funções ajudadoras do Espírito, nos fazer lembrar. E aqueles textos que você só conhecia com a mente, ao falar em línguas, aqueles textos passam a receber espírito de sabedoria e de revelação, e você passa a viver pela fé, você passa a andar pela fé, você passa a viver pela fé, porque o justo vive da fé. Hebreus 10, 37 e 38. Então nós vivemos da fé quando nós oramos no Espírito, porque esses textos de conhecimento passam a ser revelações e sabedoria para vivermos nessa terra, na nossa vida financeira, na nossa família, no nosso chamado, na igreja. Que você possa então entender o poder que é orar no Espírito e edificar a sua fé. É essa fé viva, em versículos vivos, em palavras vivas, essa fé que funciona, essa oração que é respondida, porque é uma oração que é revelada dentro de você. Que Deus te abençoe e você possa então